Não é possível, esse cara devia ter uma bola de cristal na casa dele. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim indicar livros que já previram o futuro. Muitos livros conseguem prever o futuro, não somente novas tecnologias, avanço científico, mas também situação política, econômica, social, ambiental. Inclusive teve livros que conseguiram prever mais ou menos aí o coronavírus. E eu acho isso muito incrível, sabe? Como que alguém, de há muito tempo atrás, conseguiu escrever alguma coisa que realmente se concretizou. Se você parar pra pensar, é até meio assustador, parece que a pessoa foi meio vidente. Esse tipo de previsão pode acontecer em livro de qualquer gênero literário, mas eu acho que acontece com mais frequência em livros de ficção científica, distopia, porque são livros que abordam justamente isso, né, usando a ciência para inventar histórias. E esse é um dos motivos de eu amar tanto ficção científica, saber o que os autores antigos pensavam sobre o futuro, né, que no caso é o presente, e o que os autores atuais pensam sobre o nosso futuro, como vai ser daqui a uns anos. Dentro da ficção científica cabe muita criatividade, pode acontecer aqui na Terra, pode ter a ver com robô, com alienígena, pode ter a ver com ciência, com máquina, e às vezes de alguma pequena maneira os autores conseguem já descrever coisas que só serão inventadas muitos anos depois, ou então ir um pouco mais longe, prever fatos históricos com precisão. Então, para aproveitar que o mês de maio é considerado o mês da ficção científica, do orgulho geek, né, por conta dos dias 4, que em inglês parece com a frase do Star Wars, e do dia 25, que é o dia da toalha de Um Mochileiro das Galáxias, eu decidi trazer esse vídeo especial com uma lista de livros bem legais que, de alguma maneira, conseguiram prever o futuro. Antes de começar, não se esquece de já se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. Esse mês tem unboxing, ativa o sininho pra você não perder quando sair. Siga também o canal nas outras redes sociais, que são o Instagram, @estantecósmica, e o Scooby, @MaiaraMiranda, por lá a gente acaba ficando mais próximo. Lembrando que se você quiser comprar um livro dos que eu citar aqui, ou qualquer outra coisa mesmo na Amazon, compre usando o meu link que tá aqui na descrição. Comprando desse jeito você ajuda muito o canal, sem mudar o valor da sua compra. E né, já que estamos falando de ficção científica, esse mês tá rolando leitura coletiva do livro A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Pra participar é só entrar no link que tá aqui na descrição e no comentário fixado do Clube Cosmicarte, que é um grupo no Telegram que a gente conversa bastante e todo mês lê um livro juntos. E o primeiro livro que eu vou indicar pra vocês vai ser também o livro que é considerado a primeira ficção científica, Frankenstein, da Mary Shelley. Aqui, um cientista está estudando ali a composição do corpo humano e ele acaba descobrindo um jeito de conseguir dar vida a um ser criado a partir de peças de outros corpos. E aí ele acaba dando vida a uma criatura, mas ela é tão horrenda, de um aspecto tão assustador, que as pessoas não conseguem nem sequer olhar pra essa criatura, então ela acaba tendo que fugir, ficar reclusa e muito solitária. Esse livro não tem nada a ver com o que a gente conhece aí do Frankenstein da cultura pop. Frankenstein, na verdade, não é o nome da criatura, e sim do cientista que criou. E ele é um tipo de ficção científica que deixa essa parte da explicação teórica um pouquinho de lado para focar mais nas consequências humanas, nos sentimentos. A Mary Shelley faz a gente se colocar no ponto de vista do oprimido dessa história, que é a criatura, ver, né, que tudo o que aconteceu culminou para a criatura ser do jeito que ela é, e se questionar bastante sobre o que é ser humano. E quando esse livro foi publicado, em 1818, se eu não me engano, a ciência ainda estava começando a estudar a reanimação de tecidos mortos, mas aqui, da maneira que a criatura é construída, Mary Shelley conseguiu prever os transplantes de órgãos, e mais ou menos 100 anos antes disso realmente acontecer, né, da medicina chegar a esse ponto. Outro livro que conseguiu prever o futuro de muitas formas é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. O livro começa quando um humano tá tentando impedir a casa dele de ser demolida. Aparentemente a casa dele ia ficar bem onde ia ter uma estrada e tal, então ele fica tentando impedir isso, até que chega um amigo dele e fala mais ou menos assim: a Terra vai ser desintegrada daqui mais ou menos uns 10 minutos, vamos ali no bar tomar uma cerveja? É uma loucura. Esse amigo dele, na verdade, era um alienígena disfarçado. Ele tava na Terra disfarçado pra aprender mais sobre o planeta e os costumes humanos, e na verdade ele é um mochileiro das galáxias, que é mais ou menos uma pessoa que fica pegando carona aleatoriamente pra tentar ir pra todos os lugares da galáxia conhecer. E existe um livro que se chama Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um compilado de informações sobre tudo que se possa imaginar. E aí esse alienígena que tava infiltrado na Terra tava tentando aprender mais pra poder complementar esse guia. Mas aí, enfim, a partir disso, depois que eles saem lá do bar, eles começam uma aventura muito louca, uma jornada aí em que acontecem várias coisas muito mirabolantes. Mas o propósito desse livro, que ele faz com maestria, é usar sátira e humor para criticar políticos, burocracia, instituições, economia e diversas situações do nosso dia a dia que, se a gente parar pra pensar, não fazem muito sentido. É um livro muito divertido, que ao mesmo tempo que faz a gente rir, também faz a gente pensar e refletir sobre diversas coisas. E esse livro prevê o Kindle, o leitor digital, né? O Guia do Mochileiro nas Galáxias, na verdade, não é assim de papel, ele é digital num aparelho que tem botões para leitura, ou seja,
um Kindle. O tradutor instantâneo, porque aqui nesse livro, para as pessoas conseguirem se comunicar entre diversas espécies, elas botam um peixe chamado peixe-babel dentro da orelha e aí conseguem automaticamente entender tudo. Por enquanto a gente ainda não tem esse tipo de peixe, mas a gente tem o tradutor automático. Tem diversos aplicativos e o Google Tradutor que você consegue falar em uma língua e ele passa para outra e fala em outra língua. Comando por voz, como a Alexa, a Siri, esse tipo de coisa, porque aqui tem uma nave que tem um computador chamado Edge, que você fala com ele e ele te responde. Esse tipo de computador que responde a comando de voz já foi previsto em alguns outros livros de ficção científica, mas aqui no Guia do Mochileiro das Galáxias ele se assemelha muito a Siri no iPhone, a Alexa para a Amazon, a voz do Google lá, que eu esqueci o nome. Também preveu o touchscreen, que é, sabe, quando a gente toca na tela e mexe com o dedo com o toque? Porque aqui ele fala de um rádio que para você colocar na estação certa você tinha que passar o dedo assim. E de certa forma preveu a Wikipédia também. Sim, aquele site lá que tem de tudo, mas nada é muito confiável. É exatamente o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro que fala sobre todas as coisas, mas qualquer pessoa comum pode adicionar informação, então a gente não pode ter tanta certeza sobre o que tá lá. Mas nem sempre essas previsões são boas, como é o caso do livro que eu vou falar agora, 1984, do George Orwell, que é uma distopia com um regime totalitário e opressor, em que as pessoas são censuradas e não têm liberdade de expressão, nem de sentimento, basicamente não tem liberdade de nada, porque na casa de todos os cidadãos tem uma teletela, que é tipo uma TV assim, que ao mesmo tempo que você consegue assistir, ela também tá assistindo você, tá te filmando e te monitorando. E o personagem principal dessa história, ele trabalha no Ministério da Verdade, onde ele pega informações do passado, fatos históricos, e modifica de acordo com o que o regime impõe pra ele. Ou seja, ele pega o passado, a história e muda pra ficar a favor desse regime totalitário. E com isso acaba mudando também a memória das pessoas, porque agora elas passam a acreditar no que o regime quer que elas acreditem. Até que esse personagem começa a contestar essa situação e se torna um rebelde. Aqui essa instituição que tá vigiando tudo, olhando todo mundo, é chamado de Grande Irmão, ou Big Brother em inglês. E é desse termo que surgiu o programa de entretenimento, né, o Big Brother, que nem a gente vê na TV. E ele infelizmente se assemelha muito com o nosso mundo atual. Como por exemplo esse Ministério da Verdade aí, que o personagem principal trabalha, é justamente o que acontece hoje com as fake news. Muitos partidos políticos ou, enfim, qualquer empresa, qualquer instituição consegue manipular de certa forma algumas notícias para que fique a favor deles. Além disso, teve uma coisa também que aconteceu com os Estados Unidos, que eles descreveram de uma forma com que parecesse que eles estavam sendo vencedores daquilo. Eu não lembro o que foi, se foi a Guerra do Vietnã ou outro evento histórico. É difícil gostar de história e ter memória ruim. Mas é um evento que eles contam de um jeito que eles mudam o passado, mudam a história para benefício próprio. E outra coisa é isso da vigilância, do controle, do governo espionando. Não adianta nem pensar que isso é surto coletivo, que é teoria da conspiração, porque isso acontece. Há uns anos atrás teve aquele cara que trabalhava na agência de segurança americana e ele, depois que saiu, ele revelou que sim, eles espionam as pessoas. Existe sim esse monitoramento pelas teletelas, que no caso pra gente é pelos celulares e computadores. Além de muitas outras semelhanças, né, de coisas que acontecem no regime totalitário, como essa censura, por exemplo, que aconteceu na ditadura, em que as pessoas não tinham liberdade de expressão, não podiam publicar uma notícia no jornal, um livro, uma música, sem que as autoridades fossem lá revistar tudo pra ver se não tinha qualquer coisa que não fosse certo, segundo eles. E a gente acha que isso mudou, mas o Brasil tá na zona vermelha no ranking mundial de liberdade de imprensa. Agora eu vou falar de dois autores que, se você pensa em previsão do futuro, não tem como você não pensar nesses dois. Basicamente, em todos os livros que eles escreveram, de alguma maneira eles conseguiram prever o futuro e acertar. O primeiro deles é o H.G. Wells, que eu trouxe aqui para representar o livro Guerra dos Mundos. Muitos livros desse autor são bem famosos, com adaptações ainda mais famosas, por exemplo, o filme A Guerra dos Mundos, né? E ele teve ideias muito únicas e geniais. Ele foi o primeiro a pensar em muitas coisas que agora são usadas com mais frequências. Por exemplo, a invasão alienígena na Terra. Esse aqui é o primeiro livro que pensou nisso. E aqui nesse livro é basicamente isso, né? As pessoas estão vivendo de boas e aí os marcianos chegam para invadir a Terra. Só que é uma invasão nada agradável, eles querem manter os humanos como escravos. Inclusive, esse livro pode ser visto como uma crítica ao imperialismo europeu. E a gente vai acompanhar essa invasão e a repercussão disso, né? As consequências. E esse livro também não tem aquela narrativa frenética, com várias coisas acontecendo. Ele é mais pacato mesmo, porque o livro ele foi escrito lá pro final do século XIX, início do século XX, se eu não me engano. Então, os livros eram narrados mais desse jeito. E aí, aqui nesse livro tem tanques de guerra, que só foram inventados 13 anos depois. As armas usadas pelos marcianos é meio que um raio de calor, que causa incineração por um raio de luz e sem som. E só mais ou menos 60 anos depois foi criado o primeiro laser operacional.
atual. E como eu disse, o H.G. Wells ele preveu muitas outras coisas em muitos outros livros. Ele preveu inclusive a bomba nuclear de destruição em massa. No livro dele The World Set Free, eu acho que não tem traduzido aqui no Brasil, e 30 anos depois teve a bomba atômica no Japão. Outro autor que assim, não é possível, esse cara devia ter uma bola de cristal na casa dele, é o Júlio Verne. Ele também é um autor que tem livros de ficção científica sobre diversas coisas diferentes. Tem um que é na Lua, e tem um que é na Terra, e tem um que é no fundo da Terra, e tem um que é no balão, aí tem esse aqui que é no fundo do oceano. É um monte de aventura sobre um monte de coisa e cada um consegue prever uma coisa diferente também. Esse aqui que eu trouxe pra falar é o 20.000 Léguas Submarinas. Eu acho que eu não consigo explicar muito bem a sinopse desse livro, mas é assim. Um capitão misterioso, ele decide que tá cansado, assim, das pessoas e que quer passar toda a vida dele no fundo do oceano explorando. E aí ele constrói essa embarcação que se move embaixo da água pela eletricidade e fica explorando os oceanos por aí. E nas ocasiões que ele tem que, assim, levar o barco pra superfície, os outros barcos, né, se acaba vendo, acha que é um animal marinho, uma baleia enorme, sei lá. E aí um professor, que ele estudou biologia, ele entende de vidas marinhas, ele é convidado pra participar aí de uma embarcação que vai partir pra procurar essa criatura misteriosa. E aí, enfim, depois desse professor, o assistente dele e um outro cara vão descobrir que na verdade não era criatura nenhuma, e sim um submarino, e aí eles vão passar a fazer parte da tripulação desse submarino. E aí eles vão explorar diversos lugares, vai acontecer aventuras muito divertidas, algumas um pouco assustadoras. E esse livro foi publicado em 1870. Nessa época existiam espécies de submarino, mas eram bem diferentes, eles tinham meio que ficar conectados assim com a superfície. E foi só 16 anos mais tarde que foi inventado o primeiro submarino com um motor elétrico. Mas a previsão do Júlio Verne que mais me assusta é um livro que eu não tenho aqui, que é o da Terra à Lua, o primeiro livro a narrar o contato do humano com a Lua de uma maneira científica, que o Júlio Verne descreve até as coordenadas. Ele fala que ia sair o módulo lunar lá de um lugar, ele ia pra Lua e depois ia retornar e pousar no mar. E 104 anos depois, a missão Apollo aconteceu exatamente isso. Tipo, o lugar que ele falou no livro foi só alguns quilômetros de distância do lugar que realmente aconteceu. Falando agora de autores que são nomes importantíssimos da ficção científica e são dois dos meus autores favoritos também. 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Esse livro também eu acho um pouco confuso de explicar, existem 3 narrativas diferentes dentro dele. A primeira é assim, de milhares de anos atrás, com os seres humanos em uma forma primitiva chamada de homem-macaco, em que essa espécie estava quase entrando em extinção porque ela não estava evoluindo. Até que surge um monolito, um objeto muito aleatório lá, que faz com que isso mude. E aí a outra narrativa é quando uns exploradores acabam descobrindo um monolito enterrado na superfície da Lua. E é um objeto que não é natural, sabe? Ele foi realmente enterrado lá. Então, o que enterrou aquilo lá? Não foram os humanos. E aí eles começaram a pensar sobre outra espécie, uma espécie alienígena que teria feito isso. E aí, para investigar esse mistério, é enviada uma nave com tripulantes muito treinados, muito capacitados, e também um computador de inteligência artificial. E aí a terceira narrativa é dentro dessa espaçonave. E nesse livro, o Arthur C. Clarke, ele conseguiu retratar um passado muito distante, um futuro, realidades muito distantes entre si, uma na Terra, outra numa espaçonave, tecnologias, evolução, comportamentos muito diferentes. E com esse livro ele previu os tablets, porque lá nessa espaçonave tinha essa espécie de computador em que apareciam as notícias, tá? Os tripulantes viam a notícia por ali, como se fosse um tablet mesmo. Mensagem de vídeo. Isso aparece também em outros títulos da ficção científica, não só nesse. O computador inteligente, né, que responde a comando de voz. E também a comunicação via satélite, que só foi acontecer 14 anos depois. E o último livro que eu vim indicar nesse vídeo é de um autor que é tudo pra mim, O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Aqui existe uma instituição chamada Eternidade. E as pessoas que trabalham nesse lugar, elas buscam modificar alguns acontecimentos com a intenção de que tudo fique melhor. Por exemplo, eles estão vendo lá que no século 23 vai acontecer uma guerra. Então eles vão até algum momento e mudam uma coisa minúscula que só essa pequena mudança vai evitar com que essa guerra aconteça. Sei lá, às vezes é mudar um objeto de lugar, furar o pneu de um carro, uma coisa pequena, mas que vai mudar o rumo da história. E aí o personagem principal, ele trabalha lá na Eternidade, né? Ele faz essas mudanças. Só que, assim como em 1984, chega um momento em que ele começa a questionar isso. Porque ninguém tá vivendo a realidade que era pra ser, sabe? Tudo que você tá vivendo pode ser uma mentira, que vai daqui a pouco ser mudada de novo. E toda a realidade, pessoas que nasceram não vão mais nascer, pessoas que morreram não vão mais morrer, tudo muda. Se a população não consegue correr riscos, passar por perrengues, ela não vai conseguir evoluir. E é exatamente isso que a Eternidade faz, né? Ela evita as situações ruins e, consequentemente, evita a evolução dos seres humanos. Esse livro, ele é uma coisa doida. Ele vai fazer sua cabeça explodir, vai fazer você pensar
tantas coisas e ficar pensando nisso por muito tempo ainda. E esse livro aqui também preveu, né, a videochamada, computadores de bolso, que pra gente é o nosso celular, e o reconhecimento facial também, que era usado quando alguma pessoa ia entrar em determinada sala lá na eternidade. E esse livro ele não aborda o tema robôs, mas o Isaac Asimov é o pai da robótica, ele meio que inventou o termo robótica. Ele que foi o precursor, né, da ficção científica com robôs. Ele trabalhou bastante isso, né, criou as leis da robótica, falou de inteligência artificial, de robôs que superariam a inteligência humana e afins. Enfim, esses foram os livros que eu vim indicar pra vocês. Comenta aqui embaixo se você conhece algum outro livro que também fez uma previsão do futuro. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, qualquer coisa eu trago também a parte 2. Deem uma chance pra esses livros, que eles são realmente muito bons. E até o próximo vídeo!